O critério da razão e o da raiz, ambos, quando o limite é 1, não decide. Mas se o limite é 1 e a raiz enésima do A índice N, ou o quociente A índice N mais 1 sobre o AN, tendem a 1 por valores superiores, então diverge. E, surpreendentemente, este pequeno adendo vai responder à pergunta quando eu colocar o E aqui. É extremamente delicado e sutil esse raciocínio. Existem várias maneiras de indicar que o limite 1 é atingido por valores superiores. Dependendo da referência que vocês vão ler, alguns autores escrevem assim, por exemplo, no critério da raiz, escreve que o raiz enésima de AN tende a 1 mais. Não quer dizer que tende a um valor maior do que 1, é que tende a 1, mas pelo lado direito do 1. Isso quer dizer que está 1, que os termos estão chegando por valores superiores. Às vezes, algumas pessoas escrevem que raiz enésima de AN tende a 1 com uma flechinha descendente, para dizer que está indo para 1, mas que está indo para 1 diminuindo. Se está indo para 1 diminuindo é porque está vindo por valores superiores. Uma maneira bem formal de escrever é que raiz enésima de AN tende a 1 e AN maior do que 1. Ou, se você preferir, raiz enésima de AN maior do que 1. Nesses casos, a série diverge. Porque se tende a 1 por valores superiores, é porque, no fundo, o AN é maior do que 1. Porque a raiz enésima do A índice N é maior do que 1. Está tendendo a 1, mas ele vem vindo por valores superiores. Então, ele é maior do que 1, ele não está tendendo a 0. E, analogamente, se o AN mais 1 sobre AN tende a 1, mas o A índice N mais 1 sobre o AN é maior do que 1, a série diverge. Então, o que é importante fixar é isso. No critério da razão e raiz, se o limite 1 for atingido por valores superiores, eu posso concluir que a série diverge. Se aquele limite vai para 1 por valores de cima, o termo geral não vai para 0. E isso resolve o que vai ser o meu item 9 ou 10. E elevado a n fatorial, n elevado a n. Quando eu faço o limite para n infinito do A índice n mais 1 A índice n, isso fica e elevado a n mais 1, n mais 1 fatorial, n elevado a n em cima, n mais 1 elevado a n mais 1, que está no A índice n mais 1, e e elevado a n, n fatorial. Fazendo os cancelamentos, vai ocorrer o mesmo que ocorreu quando o termo aqui era 3. Vai sobrar um fator e, sobrar um n mais 1 contra um n mais 1, vai sobrar um n mais 1 elevado a n e um n elevado a n. Esses dois vão se cancelar e vai sobrar e vezes n mais 1 elevado a n. Esse termo, n mais 1 elevado a n, tende a 1 sobre e. Portanto, esse limite é 1. Tá? Esse limite é 1. E vezes 1 sobre e. Porém, vamos olhar com um pouco mais de
de profundidade para aquele limite. Vou voltar para a sequência que gerou o número e. Mais 1 sobre n elevado a n tende a e, que é a sequência n mais 1 sobre n elevado a n. Isso tende a e. Pergunta, isso tende a e por valores menores do que e ou por valores maiores do que e? Menores. Isso começa com 1 mais 1 elevado a 1, começa com 2 e vai subindo em direção a e. Então, na verdade, esta sequência, n mais 1 sobre n elevado a n, tende a e por valores que são menores do que e. Ela é crescente quando ela tende a e. Ok? A sequência que apareceu no nosso exemplo, no exemplo que é o divisor de águas, é a inversa dessa. É a n sobre n mais 1, não é a n mais 1 sobre n. Então, a n sobre n mais 1 elevado a n tende a 1 sobre e. Mas se essa daqui tende a e subindo e eu tomo os inversos, vai tender a e descendo. Porque esses valores estão se aproximando de e, mas são menores do que e. Quando eu inverto, ficam maiores do que e. Então, isso tende a 1 sobre e descendo. O que eu quero comparar é e n mais 1 elevado a n. Aqueles que estão aquilo está tendendo a 1 porque esse está tendendo a e. Mas, à medida que o n está indo para o infinito, esses termos são maiores ou menores do que 1 sobre e? São maiores do que 1 sobre e. Então, isso é maior do que e vezes 1 sobre e. Então, não caiu na janela de indeterminação do critério da raiz. Caiu quase na janela de indeterminação. Caiu na janela de indeterminação, mas onde tem aquele bônus de dizer que se tende a 1 por valores superiores, então a série diverge. Vamos continuar agora com mais critérios. Nossa lista de critérios está crescendo. Agora eu vou falar no critério de Leibniz. Se vocês observarem, todos os critérios que eu fiz até agora são critérios para séries de termos positivos. Eu não fiquei repetindo isso o tempo inteiro, mas na hora que eu enunciava o critério, eu colocava como uma das condições que o termo geral da série fosse um termo positivo. Isso estava muito presente em todos os critérios. Nós vamos agora abrir um pouco o espectro. Vamos começar a introduzir as séries em que os termos alternam de sinal. Eu vou usar a seguinte nomenclatura. Eu vou chamar uma série de alternada. Então, a palavra alternada significa uma troca de sinal termo a termo. Então, quando eu disser que a série é alternada, ou que a sequência que gera uma série é alternada, eu estou pensando que há uma troca de sinal termo a termo. Um termo é positivo, o seguinte é negativo, um positivo, um negativo, um seguinte, positivo, negativo. Pode acontecer de nós termos em mãos uma sequência que tenha uma troca de sinal que não seja 1 a 1. Eu não vou chamar isso de alternada. É uma série, uma sequência que tem sinais ora positivo, ora negativo, mas eu não chamo de alternada. Não vou chamar de alternada. Então, teorema, que é o critério de Leibniz. Então, eu acabei de dizer que eu vou introduzir as sequências e séries em que os termos não são só positivos. Vou enunciar um teorema. A primeira coisa que eu escrevo é que a sequência é de termos positivos. Parece uma contradição no que eu estou dizendo. É que assim, é que eu quero organizar a troca de sinal.
Então eu pego uma sequência, imagina que todo mundo é mais. Agora como é que eu vou fazer a troca de sinal? Eu vou colocar um expoente, menos 1 elevado ao n, que isso garante que 1 é mais, 1 é menos, 1 é mais, 1 é menos. Para não ficar uma coisa descontrolada essa alternância de sinal. Então, por enquanto está aqui positivo, mas eu já vou trocar o sinal em seguida. Mas pega essa sequência, esquecendo do sinal. Então isso aqui eu penso assim, antes de olhar para o sinal, pega os termos da sequência sem sinal. Se os termos da sequência sem sinal satisfizerem a seguinte hipótese, tende a zero quando n tende a infinito. Bom, é o mínimo que você pode esperar de uma série para ela ser convergente. Que o termo geral tende a zero, senão é claramente divergente. Então, coloquei positivo para organizar o sinal, digo que o limite é zero e imagina que a sequência que o AN mais 1 seja menor que o AN. Isto é, a n é decrescente. Então, a somatória, menos 1 elevado a n, a índice n, converge. Esse teorema é extremamente forte. Ele diz que uma quantidade muito grande de séries converge. Eu exigi muito pouco. Eu exigi que o limite do termo geral seja zero, que é o básico para uma série ser convergente. Estou exigindo que ela vá para zero, sem sinal, de forma decrescente. Cada termo seja menor que o seguinte. E, quanto ao sinal, eu quero que ela seja alternada mesmo, no sentido que é um mais, um menos, um mais, um menos. Isso eu garanti que ocorresse quando eu digo que tem um ponto de partida a mais, e que a alternância de sinal está dada por esse coeficiente menos 1 elevado a n, que à medida que o n é par ou ímpar, menos 1 elevado ao par dá mais, menos 1 elevado ao ímpar dá menos. Então isso é um jeito de dizer que a minha sequência tem mais, menos, mais, menos, mais, menos, num índice n que está indo para zero de forma decrescente. Basta isso para garantir que a série alternada converge. Quer dizer, quando tem o cancelamento de sinais, por conta de sinais trocados a um cancelamento, isso força a convergência. Muito fácil de enxergar por quê, e é bonito o fenômeno que ocorre aqui. Imagine que eu começo com o A índice zero. Quando eu só tenho um termo, A índice zero, ele é o S0. Não tem que somar ninguém com ninguém, é só o primeiro termo. Agora eu vou somar o A1. Tá. Só que na minha série, o A1 aparece com sinal de menos. Então, eu volto. Se eu estou numa posição a zero, eu ando agora para a esquerda. E, na verdade, eu ando menos do que o próprio A0. Porque eu estou subtraindo um A1 que é menor do que ele. Então, aqui eu vou encontrar o S1, que é o A0 menos o A1. E o A1 entra com sinal de menos, porque o coeficiente dele é menos 1 elevado a 1. Agora eu vou somar o A2. O A2 entra com sinal de mais. Então agora eu vou somar um termo positivo, eu vou andar para a direita. Só que como a minha sequência é decrescente, cada um desses passos que eu dou para a esquerda ou para a direita é menor do que o passo anterior. Porque a sequência dos As é decrescente. Então agora eu vou dar um passo para a direita, que é menor do que o passo que eu acabei de dar para a esquerda. Porque a sequência é decrescente. E esse cara é o S2, que é o A0 menos o A1 mais o A2. Agora eu vou somar com mais um termo. O que vai acontecer? Vai entrar um termo A índice 3, com que sinal? De menos, vai fazer uma subtração, eu vou andar para a esquerda. Só que como a sequência é decrescente, eu vou andar para a esquerda menos do que eu acabei de andar para a direita. Então agora eu vou fazer o quê? E esse ponto onde eu paro aqui é o S3. E o que vai acontecer com isso? Vai espiralar, tendo um ponto de convergência no meio. Por isso que essa série é convergente.
e aqui tem o valor para o qual a série converge. Eu vou diminuindo o tamanho do passo. Lembra da série harmônica? O que acontece com a série harmônica se eu não pensar em série alternada? Se eu pensar na série harmônica como série positiva, só os termos 1 sobre n. Nós já analisamos essa série. Série harmônica é uma série divergente, n para infinito. Eu agora peguei a sequência da série harmônica e fiz uma troca de sinal. Transformei numa sequência alternada mesmo. É isso que está escrito ali. É 1, primeiro termo, comecei no n igual a 1, o expoente, como é n mais 1, o primeiro expoente é 2, menos 1 ao quadrado. Então o primeiro termo é 1, menos meio, mais 1/3, menos 1/4. Esta sequência tem uma série convergente. Porque ela é decrescente. Eu peguei os termos iniciais positivos, controlei a troca de sinal pelo menos 1 elevado a n. Ela é decrescente e ela tende a zero. Então, pelo critério de Leibniz, ela converge. Mais para frente um pouquinho, eu vou poder responder a seguinte pergunta: para quanto que isso converge? Hoje eu não sei, hoje eu não tenho instrumentos para responder essa pergunta ainda. Mas só para que vocês fiquem ansiosos pelos próximos passos. Essa sequência, essa soma, é logaritmo de 2. Eu mostro isso mais para frente. Eu preciso de mais ferramentas para mostrar isso. Mas isso é logaritmo de 2. E uma outra coisa sobre a qual eu vou falar mais para frente também, nos próximos passos, vocês estão vendo aquele desenho que espirala em torno? Se eu começar a fazer essa soma com essa sequência, eu vou espiralar em torno do logaritmo de 2. Mas olha que interessante. Que tal S3? Imagina que você somou os 4 primeiros termos, como eu comecei do A0, então eu estou chamando essa soma é S3. Somei 4 termos. Estou aqui. O valor da soma está aqui. A hora que eu somar o próximo termo, que é o A4, eu vou passar para cima do valor da soma, porque eu estou espiralando em torno do valor final. Então, se eu somar os 4 primeiros termos da série harmônica com sinal trocado, eu obtenho um valor aproximado para o logaritmo de 2, cujo erro é menor do que o seguinte, porque eu estou mais perto do limite do que o seguinte. O seguinte vai me jogar ou mais para a esquerda ou mais para a direita. Então, se eu quiser aproximar logaritmo de 2, eu somo aquela sequência, eu escrevi até 1/5. Então, se eu parar aquela soma no 1/5, eu tenho uma aproximação de logaritmo de 2 que é mais precisa do que 1/6. O erro é menor do que 1/6. Essa análise a gente vai voltar a ela também mais para frente. São coisas que a gente vai desenvolver técnicas para fazer essa análise mais refinadamente. Mas eu vou continuar explorando o critério de Leibniz. Somo menos 1 elevado a n. Esse é o cara que controla o sinal. N logaritmo de n. Com n de 2 a infinito. Sem a troca de sinal, eu analisei essa série há meia hora atrás. Eu usei, foi um exemplo que eu retomei para nós lembrarmos o critério da integral. Tá ok? E o resultante foi que a série divergia. Mas agora que eu ponho a alternância de sinal, como eu tenho que 1 sobre n logaritmo de n tende a zero e é decrescente, isso a gente já analisou, isso está no exemplo 2, um pouquinho para trás. Segue pelo critério de Leibniz, que a série converge.
mais uma série alternada. Somatório de menos 1 elevado a n mais 1, eu começo com n igual a 1, primeiro é mais, depois menos, uma série alternada, de 2n mais 1 sobre 3n mais 3. E claramente, essa série diverge. Por que ela diverge? Porque o limite do termo geral não é zero. Não é porque eu alternei uma série que ela se torna necessariamente convergente. É preciso que eu tenha o termo geral indo a zero, senão ela não passa no primeiro dos testes. Esta série é divergente. E eu nem posso dizer que o AN tende a 2/3. O AN oscila para mais ou menos 2/3. A sequência dos índices pares vai para 2/3. A sequência dos índices ímpares vai para menos 2/3. O que ocorre aqui de verdade é que o AN tende a mais ou menos 2/3. Tem uma sequência que tende para 2/3, uma outra que tende para menos 2/3. Ou mais rigorosamente, o que eu posso dizer é que o AN não tende a zero. Ou posso escrever também que o módulo de AN tende a 2/3. São maneiras de expressar que o AN não está tendendo a zero. Pego em módulo, e aí é 2/3, digo que ele não está indo para zero, mais ou menos 2/3. Soma de menos 1 elevado a 2n mais 1. 2n mais 1 vezes n quadrado mais 2. Agora o termo geral vai para zero, porque a ordem de grandeza do numerador é 1, 2n. A ordem de grandeza do denominador é 2, n ao quadrado. Isso tende para zero com a ordem de grandeza de 1 sobre n. Então ela é decrescente, ela tende a zero. E, portanto, esta série que está escrita ali é uma série divergente. E por que ela é divergente? Não é uma série alternada? Não deveria convergir pelo critério de Leibniz? Não. Não é uma série alternada. O que eu fiz de... Onde é que está a trapaça? Eu escrevi, no lugar do expoente, eu escrevi 2n mais 1. Ou seja, todos os meus expoentes são ímpares. Então essa é uma série em que todos os termos são negativos, com ordem de grandeza da série harmônica. Então ela é uma série que é divergente. A soma parcial vai para quanto? Para menos infinito, porque é da ordem de grandeza de uma oposta de uma série harmônica. Então ela é uma série divergente, porque não é uma série alternada, porque aquele expoente ali, 2n mais 1, faz com que seja sempre negativo, porque ele é sempre ímpar. Vamos dar uma redação para isso? Limite de 1 sobre n com 2n mais 1, n quadrado mais 2, quando n tende para infinito. Isso é limite para n tendendo a infinito de n2 mais 2 sobre 2n2 mais n. Porque esse denominador multiplica invertido, fica isso. Esse limite é meio. Então, a nossa sequência tem a mesma ordem de grandeza que é 1 sobre n. Como a série 1 sobre n diverge, como a harmônica diverge, então, sem sinal, diverge. Aqui eu esqueci de escrever n de 1 a infinito. Então, sem sinal, diverge. Se eu escrever SM, a somatória para n de 1 a m do A índice I, isso tende para infinito. Porque aqui, sem o sinal, é uma coisa a mais, positiva, da ordem de grandeza da harmônica, então as somas parciais vão para infinito. E o que eu fiz nesse exercício foi apenas colocar todos os sinais de menos. Então a soma parcial da nossa sequência
soma parcial para n de 1 até um certo m, de menos 1 elevado a 2n mais 1, vezes 2n mais 1 sobre n quadrado mais 2, tudo isso tende a menos infinito e a nossa série de Versh.